senador Cássio Cunha Lima, em contradito a Vossa Excelência. Vossa Excelência, indo de trás para diante, fica mais fácil na ordem que eu fiz as anotações aqui. Vossa Excelência disse que as metas não são anuais. Então, que valem os balanços. Muito bem. Eu estou dizendo que são, Vossa Excelência que não são. Vamos à lei? Vamos ler a lei. A lei quem define tudo, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, parágrafo 1º. Diz o seguinte: integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais que serão estabelecidas metas anuais. Está aqui, é a lei. Quero observar... Com acompanhamentos bimestrais, ministro. Mas veja, meta é uma coisa, acompanhamento é outra. Por isso que não podia ter decretado. Não, mas porque... me permita terminar. Pois não, claro. Concluir. Meta é meta. Eu avalio se uma meta foi cumprida no momento que ela foi estabelecida. Acompanhamento, por exemplo, meu médico disse: olha, Cardoso, você vai perder 21 quilos em 6 meses. Não cumpri no acompanhamento nos primeiros meses, mas depois reverti. Ou seja, o acompanhamento ele existe para isso. Eu cheguei no meu período, eu cumpri a meta, mas teve meses que eu cumpri e não cumpri. O acompanhamento é o quê? Em nome do bom, em nome do bom, em nome do bom, em 2015. Mas me permita. Em nome do bom debate, só um esclarecimento, permite-me. Não, só com sua permissão, eu não falarei sem sua permissão, só em nome do bom debate. Para que a população possa entender. Se existe um relatório bimestral, esse acompanhamento tem que ser feito a cada 2 meses, exatamente para que os decretos não possam ser publicados sem autorização legislativa no momento daquela fotografia. Perfeito. O relatório é uma fotografia, aí para fazer aquilo que a exceção não está permitindo, teria que ter mando o pedido para o Congresso. Mas é aí que existe a falácia do raciocínio de Vossa Excelência com a devida vênia. Porque é o decreto de gasto, de contingenciamento. Porque o decreto orçamentário, ele não implica em gasto. Eu até faço um desafio a Vossa Excelência. Prove um níquel que tenha sido gasto a mais com esses decretos que Vossa Excelência impugna. Por que não foram? Porque havia o decreto de contingenciamento. O decreto de contingenciamento bloqueou. Não há, portanto, situação de gasto a mais por esses decretos. Eu apenas alterei a dinâmica do gasto dentro do orçamento. O contingenciamento brecou. Então, quando Vossa Excelência diz, não, desrespeitou a lei, o artigo 4º... Não. Mas me permitam, eu acho que talvez eu tenha dificuldade até de esclarecer o ponto de vista. O artigo 4º é claro, ele permite decretos se os decretos que mexem no orçamento não afetarem a meta. É isso que está dito. E por que não afetam? Quando você casa... Desde que compatível com a obtenção da meta. Mas, senador, me permita. Agora, vocês mudaram a meta 3 vezes em 2015. Mas me permita. 3 vezes. Mas me permita, senadora Luiz Nunes. Por que não pediu autorização ao Legislativo? A pergunta é essa. Por que não pediu só de concluir meu raciocínio, se Vossa Excelência me permitirem. É o seguinte, a meta ela é mudada legislativamente. A meta é legal. Ela foi feita na lei de diretrizes orçamentárias. A lei foi mudada uma vez no final do ano. É isto. Coisa que Fernando Henrique Cardoso também fez. Será que ele também, quando baixou a medida provisória, mudando a meta, ele estava escondendo as provas do delito? Por que ele não esconde e nós escondemos? Porque ele não escondeu nem nós. Porque o Tribunal de Contas da União diz que quando se avalia que a meta não poderá ser alcançada, você muda a meta. Aliás, a meta é programática, inclusive. O Lula mudou a meta, o Fernando Henrique mudou a meta, a Dilma mudou a meta. Os 3 mudaram a meta. Isso não é esconder nada debaixo do tapete. Sabe por quê, senador? Porque os estudos econômicos que eu vou lhe passar ao nosso calhamaço mostram claramente que não foram os decretos que determinaram isso, porque o decreto que mexeu no orçamento, ele não implicou em nenhum gasto a mais porque teve o contingenciamento. Mas não é essa a questão. Mas me permita terminar. Ou seja, o que você está dizendo, então, é que o decreto potencialmente feriria o gasto, mas não feriu. Ora, isso não é crime de responsabilidade, porque como o senador não perguntou objetivamente, para que eu possa ter um delito dessa natureza, tem que ter a lesão, e não teve. Porque não foi o decreto que determinou isso. O decreto de contingenciamento bloqueou. O que determinou a mudança da meta fiscal foi a queda da receita, segundo todos os estudos técnicos e as consultorias que mostravam isto. Que tem acompanhamento bimensal. Mas, veja, acompanhamento é uma coisa, a meta é outra. Sendo cumprido os decretos, não a lei em vigor. Olha, eu gostaria eu queria segurar a palavra. É porque, na verdade, a impressão que eu tenho é que nós estamos lado a lado em um diálogo de surdos, porque a lei é clara, o decreto pode ser baixado se eu não afetar a meta. Eu não afetei a meta. Eu não tenho relação de causa e efeito entre bater o tambor e chover. Não tenho. Porque o decreto de contingenciamento bloqueou. O que efetivamente eu tenho é uma queda da receita. Esta é a causa da mudança da meta, não o decreto. Queda da receita. Não vamos atribuir causas diferentes a situações distintas. Ou seja, a relação causa e efeito não é decreto ou fez a meta. Nós temos, na verdade, a queda da receita como determinada meta. Por quê? Porque meta fiscal tem a ver com gasto, não tem a ver com orçamento.
Aconteceu com o ex-presidente Collor, sem entrar no mérito da questão. Foi cassado, foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal e hoje é senador da República. Então eu só peço aos colegas e às colegas senadoras que nós possamos, nesse momento tão delicado, um momento de muita conturbação, onde nós estamos vivendo dificuldades políticas, dificuldades na economia, e que eu gostaria aqui de reiterar que essas dificuldades políticas também impediram que a economia melhorasse, porque nós não conseguimos votar as matérias tão importantes para o Brasil. Por conta dessa situação, e não vamos procurar culpados ou inocentes, vamos levar o Brasil adiante. Vamos fazer as mudanças. Nós temos mais de 300 bilhões de dólares de reservas. Nós temos mais da metade da população brasileira acima na classe média, enquanto que na Índia 450 milhões estão abaixo da linha da pobreza. Nós somos um gigante na produção de alimentos. Nós temos um potencial enorme neste país. Quando eu ando por esse mundo afora, o orgulho que eu sinto desse país, do quanto as pessoas acreditam em nós. Não vamos fazer isso. Eu peço aos colegas, se não comprovarem, como vocês estão vendo aqui pela defesa dos dois colegas senadores, não há nada que essa mulher tenha feito que os ex-presidentes também não fizeram. Isso será uma marca muito triste para o país se efetivar essas acusações que não são reais, que não são verdadeiras. Vamos deixar a presidente Dilma encontrar o nosso caminho. Nós já estamos vendo sinais diferentes na economia, a inflação já está abaixando. Isso são sinais de que nós estamos indo no rumo certo. Se nós dermos as mãos, como sempre fizemos, o Congresso Nacional aprova as medidas, os ajustes, e vamos levar e vamos trabalhar. 2018 está aí. 2018 está próximo, e se nós arrumarmos as coisas que temos que arrumar agora, aquele que quer ser presidente da República em 2018 vai encontrar um Brasil muito melhor, muito mais fácil de trabalhar. Então eu encerro, senhora presidente, agradecendo a oportunidade que os colegas aqui me deram.